bênção, que coisa maravilhosa, que glória estar aqui. Amém, queridos? Eu estou muito feliz, muito honrada de participar dessa celebração, como o pastor apóstolo Darren disse, é única, né? Você não faz 25 anos todos os dias, então é motivo de grande alegria. Eu estava me lembrando da última vez que eu estive aqui, falando, de pastor falando todos os investimentos, da expansão, de tudo que tem feito. Eu me lembrei da última vez que eu estive aqui pregando, não tinha ar-condicionado. E eu me lembro que eu saí daqui ensopada. Estava um calor, mas um calor, que eu acho que eu nunca tinha experimentado, a não ser lá em Teresina. Muito quente. E eu me lembro que o meu cabelo saiu do culto muito nervoso. Eu tive quase que dar maracujina para ele. Falei, Jesus, me ajuda, porque tem um outro culto à noite para fazer. E a coisa não estava bem. Quantos são gratos que hoje você tem um ar-condicionado? Amém. Está sentado num ambiente confortável, cada dia mais confortável ainda. Não é para você ficar acomodado no seu banco, não. É para você receber a palavra e fazer mais para Deus. Amém? Então, glória a Deus pela expansão, glória a Deus pelo ar-condicionado. Jesus, obrigado por esses ar-condicionados. Aleluia. Eu lembro que eu estava crendo com você na época. Eu falei, Jesus, ajuda, dá graça para essa igreja. Mas, sabe, você orou, confessou, creu e chegou. E não será diferente com as outras coisas na sua vida e também para a próxima fase nesta igreja. Amém, queridos? Deus vai completar aquilo que Ele começou. Amém? Glória a Deus. Ontem nós estávamos falando sobre as Escrituras, As Escrituras nos faz sábios nesse tempo, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A Bíblia relata que nós estamos vivendo tempos perigosos, tempos de grande estresse e dificuldade, mas nós sabemos que pela palavra de Deus, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo, amém? Nós entendemos, amados, que mesmo em tempos difíceis, a palavra de Deus vai nos instruir, ela vai nos corrigir, ela vai nos educar, ela vai colocar a nossa vida no curso certo, e é nessa palavra que nós precisamos confiar, é nesta palavra que nós precisamos depender a nossa vida, amém? Nós também vimos ontem a respeito do homem, que é abençoado porque põe a sua confiança no Senhor, amém? E porque ele põe a sua confiança no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, ele não vai sentir os efeitos do calor. E eu quero te dizer, queridos, que nessa palavra que nós vivemos, pode ser que exista crise, pode ser que existam tantas coisas que se levantem, mas porque você está firmado, permanecendo naquilo que você aprendeu, você não vai sentir os efeitos da crise. Quantos estão crendo com isso? Aleluia. E sabe, para nós completarmos aquilo que nós começamos ontem, a direção de Deus que eu tive para essa manhã, é continuar falando com você nessa linha, não é de você confiar no Senhor, não é de você manter permanecido naquilo que você tem crido, e uma das formas que você desenvolve essa confiança em Deus, amados, é dando atenção à voz de Deus. Dando atenção à voz de Deus. Nós estamos chegando a um tempo em que ouvir a voz de Deus vai se tornar uma questão de vida e morte. Amém? Já era assim, mas na medida que o tempo vai passando, isso se torna uma coisa ainda mais em evidência. Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Amém. Nós ainda temos 2 cultos pela frente. Eu estou com muita expectativa para ouvir Vânia. Amém. Uma mulher de Deus. E depois nós vamos ter Mama Jen fechando com chave de ouro. Amém. Então eu só estou aqui para te dizer, eu estou como um João Batista. Eu estou aqui para te dizer que vem aí 2 que são maiores do que eu. Amém. Aleluia. Eu tenho essa honra, de abrir o dia hoje. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas pela sua palavra. Você está lá em Provérbios 4, versículo 20. Diz assim: filho meu,
atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ele diz, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Veja que o capítulo começa dizendo, não é, o Senhor falando, olha, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Na versão revista e corrigida diz, a minha voz inclina os ouvidos. Então, essa palavra atenta aqui significa, olha, preste atenção, levanta o ouvido. A palavra inclinar literalmente significa você virar. Amém? Quando você se inclina para algo, você está em movimento em direção a algo. Agora, queridos, a palavra de Deus, quando ela nos fala que nós devemos inclinar os nossos ouvidos à voz do Senhor e atentar para as palavras dele, é porque Deus, ele sabe que a sua atenção pode ficar dividida. Sabe, se fosse a voz de Deus que nós ouvíssemos sempre e unicamente a voz de Deus, a Bíblia não nos diria para prestarmos atenção a ela. A Bíblia não nos diria para atentarmos para aquilo que Deus está dizendo. Mas quando a Bíblia nos fala de atentarmos para as suas palavras, de inclinarmos os nossos ouvidos, ou seja, existe um movimento, uma atitude minha e sua para ouvirmos de Deus. Amém? Ou seja, existe um esforço da minha parte e da sua para nós prestarmos atenção ao que Deus está dizendo. Por quê? Porque existem vozes no mundo, porque existem distrações no mundo. O diabo envia distrações para você, para que você não ouça atentamente aquilo que Deus está dizendo. Então, eu quero te dizer que não é inclinar-se de uma forma natural, não é um movimento humano somente, não é, sabe, uma coisa física que você faz. Mas quando a Bíblia diz de você inclinar o seu ouvido, é de você deixar de lado toda distração, é você se manter focado naquilo que Deus está te falando, é de você colocar para fora aquilo que pode tirar você do curso certo e manter-se naquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Sabe, a Bíblia claramente está nos dizendo com esse versículo, não preste atenção naquilo que o diabo está te dizendo. Não preste atenção naquilo que outras vozes estão te dizendo. E sabe, queridos, como ministros, nós não podemos silenciar ou fazer o diabo calar-se para você. Mas nós podemos te ensinar, não preste atenção nele. Não ouça o que o diabo está dizendo. Aleluia. Pessoas pensam, mas você é ministro, não é? Você é pastor, você não é evangelista, é profeta. Então, para você as coisas são fáceis. E queridos, como ministros nós precisamos fazer aquilo que nós ensinamos para você. As sugestões do diabo vêm para nós do mesmo jeito que chegam para você. As mentiras do diabo chegam para nós do mesmo jeito que chegam para você. E nós temos uma decisão. Eu vou prestar atenção ao que o diabo está dizendo, eu vou prestar atenção às sugestões do diabo, ou eu vou me inclinar para a palavra de Deus, ou eu vou colocar a minha atenção naquilo que Deus está dizendo, ou eu vou me inclinar para os ensinamentos da palavra de Deus. Sabe, nós temos essa, a autoridade da parte de Deus, amados, de simplesmente recebermos dele a palavra e permanecermos naquilo que ele nos diz e não prestarmos atenção a Satanás, não prestarmos atenção. Ele vai estar tentando distrair você. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos manter o nosso foco, nós precisamos inclinar o nosso coração, os nossos ouvidos ao que Deus está dizendo. Amém? Não ouça as sugestões do diabo. O mundo, as circunstâncias, coisas se levantam sempre te dizendo alguma coisa.
Amém? A Bíblia fala que quando Jesus chegou àquela figueira, amém? Ele respondeu e disse à figueira, ou seja, a figueira estava ali, falando, comunicando algo para Jesus. O que ela estava dizendo? Você não vai comer fruto de mim, você vai continuar com fome. E Jesus respondeu e disse à figueira. Eu quero te dizer, uma figueira não tem boca, mas ela com a sua atitude está te dizendo alguma coisa. Talvez o seu monte, a sua circunstância, o seu problema não tenha boca, não tenha lábios, mas quando ela se opõe contra você, está te comunicando algo, está dizendo você não pode, você não vai conseguir, você é velho demais, novo demais, jovem demais, você veio da família errada. Seja qual for o desafio, queridos, desafios nos comunicam algo. E é importante nós nos levantarmos com a palavra de Deus e respondermos. Aleluia, não prestar atenção a essas vozes, aquilo que o problema, os desafios estão nos comunicando, amém? Nós precisamos, amados, ignorar a presença, ignorar as sugestões que Satanás tem nos lançado, aleluia, amém? Olha o que diz lá em Hebreus no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos. Diga comigo, apeguemos. Com mais firmeza. Diga comigo, firmeza. Aleluia. Ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, diga jamais, jamais nos desviemos. Amém, amados? Então, faz parte da sua caminhada cristã se apegar firmemente às verdades ensinadas. Aleluia. Faz parte, querido, do plano de Deus para a tua vida. Se você quer cumprir o plano de Deus para você, você precisa se apegar firmemente às verdades que você tem ouvido, para que jamais você se desvie dessas verdades. Aleluia. Amém. Agora Deus, sabe, Ele já nos deu tudo que nós precisamos para vivermos nessa vida de forma vitoriosa, de forma, sabe, como Ele nos conduz em graça. E cabe a nós termos esse posicionamento de me apegar às verdades ouvidas e de não dar atenção ao que Satanás está me sugerindo, não dar atenção àquilo que o diabo está tentando fazer. Pessoas falam, ai meu Deus, Senhor, olha, tira Satanás da minha vida. E querido, Ele já fez, quando Ele, não é, pela obra da redenção, Jesus foi e morreu por nós. Cantamos isso hoje, amém? O problema já foi resolvido, aleluia. Mas cabe a mim e a você agora nos mantermos nesse lugar onde Deus nos colocou, amém? Eu me lembro de Salmos, no capítulo 23, versículo 5, o salmista diz, olha, preparas-me uma mesa, longe dos meus inimigos. É assim? Escondido do meu inimigo. Não, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Na presença dos meus adversários. Ele diz, o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda na presença dos meus adversários. Você está pedindo a Deus, querido, para tirar você ou tirar o diabo da sua vida, né? Tirar os problemas da sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus quer fazer você prosperar, avançar bem em face à adversidade. É no meio do caos, é no meio da crise, é onde o pânico se instala no mundo, é que Deus prepara uma mesa para você e é na presença dos seus inimigos. Aleluia. É na presença dos seus inimigos que Ele unge a tua cabeça com óleo, aleluia, e faz o teu cálice transbordar. Amém. Então pare de pedir a Deus para que os problemas saiam. Ao invés disso, reconheça, eu já tenho tudo que eu preciso para viver nesta vida, para andar diante deste desafio da forma como Deus quer que eu ande. Aleluia.
Amém? Sabe, a Bíblia fala de nós ouvirmos a voz do Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 29, versículo 3. Salmos 29, 3. Ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A quem você vai ouvir? As sugestões e mentiras do diabo? Ou essa voz que faz trovejar os céus? Ou essa voz que é cheia de glória? Essa voz que é cheia de majestade? Aleluia! Você pensa que o diabo, querido, está medindo forças com Deus? Eu quero te dizer, Deus é infinitamente maior e superior ao diabo. E aquilo que o diabo está fazendo no mundo, eu quero te falar uma coisa: você pode não ver isso na Globo, você pode não ver nas grandes mídias, mas Deus está fazendo grandes coisas. Hoje mesmo nós ouvimos o testemunho do seu pastor. Ele disse: estamos no meio de um milagre. E sabe, amados, Israel vivia o milagre mais extraordinário que poderia acontecer. O Messias prometido estava andando nas ruas de Jerusalém, passeando por Cafarnaum, andando por Belém, ministrando nas aldeias, indo para Betânia, voltando, sabe? O milagre de Deus, a promessa de Deus estava bem no meio deles. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que eles não perceberam o tempo da sua visitação. Eu quero te dizer, você pode olhar e dizer: mas as coisas estão difíceis, coisas não estão acontecendo. Ei, você está no meio de um milagre. E cabe a você o posicionamento que você vai ter. Eu vou deixar esse milagre passar por mim, ou eu vou pular no barco e desfrutar daquilo que Deus está fazendo? Porque o milagre desta igreja, querido, não é para esse prédio. É para alcançar a tua vida. Se você está conectado com esta igreja, o milagre também é seu. Os rompimentos, aquilo que Deus tem feito ao longo de 25 anos, também faz parte da sua vida. Aleluia, eu pensei que você ia ficar mais empolgada. Eu estou mais empolgada que você nessa manhã. E olha que eu só estou aqui como visitante de celebração de 25 anos. Ei, você faz parte do milagre de Deus. Aquilo que Deus está fazendo está alcançando a tua vida, alcançando os teus negócios. E você pode ter duas atitudes diante disso. Eu não vou crer nisso, eu vou achar que isso é empolgação. Ou eu posso pular no barco e desfrutar de um tempo glorioso, de um tempo de expansão, onde Deus está largando as tendas, onde Deus está tirando os limites. Aleluia! O seu pastor disse aqui no vídeo, ele disse: o céu é o limite. Você ouviu isso? O céu é o limite. Ou seja, não existe limites para você, querido. Diga: não existe limites. Amém? Por quê? Porque você tem a voz do Senhor que é majestosa, que é cheia de autoridade, cheia de glória. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler bem rapidinho alguns versículos aqui por causa do tempo. Ezequiel 2:1, ele diz: esta voz me disse. Que voz? Esta voz que é poderosa, que é cheia de majestade, essa voz que está sobre as águas, esta voz que troveja. Ele diz: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aleluia! Nós estamos falando de um profeta do Velho Testamento.
Amém? Que para ouvir Deus, o Espírito Santo tinha que vir sobre ele. Mas eu quero te dizer, queridos, estamos numa posição melhor que Ezequiel. Esta voz que troveja, esta voz que é majestosa, esta voz que é cheia de glória, ela habita dentro de você agora. Ei, você não precisa esperar um momento, um evento, uma conferência para ouvir de Deus. A voz de Deus está ecoando no teu espírito. E ela faz isso 24 horas por dia. Aleluia. Inclina o teu ouvido para a voz do Senhor. Inclina o teu coração aos ensinamentos da palavra de Deus. Porque pode ser que o diabo esteja gritando, ecoando algumas coisas por aí, mas a voz de Deus é majestosa, a voz de Deus é poderosa, e ela é maior e superior à voz do nosso inimigo. Jeremias 18:1 diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Essa mesma voz que é poderosa, que é majestosa, vem para Jeremias e diz: ei, levanta-te e desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Sabe, queridos, Deus nessa manhã quer nos sacudir. Ele quer que a gente saia da zona de conforto. Eu não estou te dizendo que você vai precisar ir a um lugar físico para ouvir de Deus, porque eu já te disse que você está numa posição melhor do que a de Ezequiel. Amém? Nosso posicionamento em Deus é melhor do que o do Velho Testamento. Nós temos Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo está na nossa vida. Amém? Nós temos o Espírito Santo dentro, temos o Espírito Santo sobre. Não se trata de um lugar físico, mas se trata de um posicionamento espiritual. Quando a Bíblia diz de inclinar o seu ouvido, é de você, sabe, conscientemente fazer algo no seu coração para receber de Deus e ouvir de Deus. Aleluia. E nessa manhã nós temos que fazer, sabe, abalar algumas estruturas dentro de nós. Não fisicamente. Ah, porque eu estou sentado assim, então eu vou levantar, porque aí Deus fala comigo sentado ou deitado. Não, querido, mas no seu coração tem que ter uma inclinação para ouvir de Deus. Aleluia. Muitos estão querendo saber qual é o próximo passo, qual é a direção. Deus, o que eu vou fazer? Deus, como é que eu vou lidar com esse problema? Ei, inclina o teu ouvido à voz de Deus, porque essa voz que é poderosa, essa voz que é majestosa, essa voz que é cheia de glória, ela não ficará muda, ela vai te guiar naquilo que você precisa. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3, você conhece a história? Eli era o sacerdote naquela época, Samuel era apenas um garoto, e ele estava lá deitado, ele ouvia uma voz chamando ele, e ele pensava que era Eli. Então ele foi algumas vezes até Eli, até que Eli, o sacerdote, disse: ei, olha, quando você ouvir a voz de novo te chamando, você vai responder diferente. Ao invés de você correr para mim, você fica lá onde você está e você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, mudança de como você recebe a voz, de como você recebe a instrução. Então a Bíblia diz no versículo 9, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual a todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ei, queridos, o problema não é Deus não querer falar, o problema é a gente não quer ouvir. O problema é não estarmos no posicionamento correto para ouvirmos de Deus e recebermos de Deus. Eu quero te dizer, Deus quer compartilhar coisas com você. Ele quer dividir, compartilhar coisas com você que você naturalmente, mentalmente ainda não sabe.
Amém? Então a Bíblia diz, amados, que no versículo 19, no versículo onde nós lemos, versículo 10, ele diz: ei, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. E então Deus começa a dividir com Samuel aquilo que ele está para fazer em Israel. Agora preste atenção no versículo 19. No mesmo capítulo, 1 Samuel 3, versículo 19, a Bíblia diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Quando é que isso aconteceu? Quando Samuel começou a ouvir. Quando Samuel começou a corresponder com aquela voz que ele estava ouvindo. Quando ele reconheceu, é Deus falando comigo. Então a Bíblia diz que Samuel crescia e Deus era com ele. Queridos, Deus quer colocar você em uma atmosfera de crescimento, de expansão, de rompimento. Mas para que isso aconteça, você tem que ouvir as direções de Deus. Você tem que ouvir as inclinações que Deus está te conduzindo. Aleluia. Olha o que diz Salmos 92, versículo 12. Salmos 92. O que é que nós vemos com 1 Samuel? É que quando você ouve a Deus, crescimento chega para a tua vida. Quando você reconhece que a palavra é uma instrução de Deus para a tua vida, crescimento vem. O Senhor é com você e Ele não vai deixar que as suas palavras caiam por terra. Ou seja, aquilo que você decreta no reino do Espírito, aquilo que você decreta como projeto, como sonho na tua vida, o Senhor é com você. Aleluia. Em Salmos 92, no versículo 12, olha o que a Bíblia diz: o justo, quem é justo aqui? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Veja que a Bíblia nos compara com a palmeira, com o cedro no Líbano. E o que era a palmeira, queridos? Ela se destacava de longe. A palmeira, ela é resistente a ventos e a tempestades. O vento não pode arrancar a raiz de uma palmeira. As folhas até podem se perder com o vento, mas uma palmeira raramente cai. E a Bíblia está dizendo: ei, o justo vai florescer como essa palmeira. Ele vai crescer como o cedro no Líbano. Ei, plantados na casa do Senhor. Aí é que está. Quando você está plantado na casa do Senhor, você recebe, sabe, dos recursos espirituais. Você recebe da força espiritual. Você recebe da sabedoria espiritual para te fazer permanecer em meio ao caos. Para te fazer permanecer firme, aleluia, naquilo que você tem aprendido, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. As palmeiras não caem facilmente. Ela pode até envergar com o vento, mas ela volta de novo para o seu lugar, porque ela está plantada e as suas raízes são profundas. E eu declaro sobre a tua vida que você não será quebrado, você não vai cair. Você pode até envergar com o vento, você pode até perder algumas folhas com alguns desafios da vida, mas você está plantado na casa do Senhor, você floresce. Oh, aleluia! Sabe outra coisa interessante a respeito da palmeira? É que ela floresce e ela dá frutos várias vezes na estação do ano. Aleluia! Independente da estação, a palmeira, ela está sempre produzindo fruto. O ano inteiro ela produz fruto. E algo interessante da palmeira também é que tudo se aproveita da palmeira. Tudo se aproveita da palmeira. Produzem fibras, óleo, ceras e mais. E as características marcantes da palmeira, é isso que Deus te compara a uma palmeira. E a característica marcante da palmeira é crescimento. Diga crescimento. Adaptação e estabilidade.
Sabe, com crescimento, querido, precisa-se adaptação. Talvez você chega numa igreja desse tamanho e fala: ai, mas eu queria aquela igrejinha. Eu queria aquela igrejinha quando todo mundo sabia o nome de todo mundo. Quando todo mundo, sabe, a gente era tão apertadinho. Para rir alguém tinha que ficar, né, sério, porque senão a bochecha encosta na parede. Eu gostava daquela época. Só que aquela época já foi, a estação já foi. Você está dentro de uma nova estação. E a adaptação é o teu nome. Alô? A adaptação é o teu nome. Você se adapta com as mudanças, você é estável nos seus tempos, você cresce porque você está plantado na casa do Senhor, e você não vai ficar deixado para trás, nem à beira do caminho. Você avança juntamente com o reino de Deus, você avança juntamente com aquilo que Deus quer fazer nesta igreja e através desta igreja. Sabe, a outra coisa que Deus nos compara é ao cedro, com o cedro do Líbano. O cedro representa nobreza, beleza, é uma árvore majestosa. O cedro tem raízes profundas, e esse é um dos motivos da sua resistência. Você sabia que a raiz cresce até 1,5 metro de profundidade nos primeiros 3 anos, né, de vida do cedro, enquanto o broto cresce apenas 5 centímetros. Então, por fora, na superfície, você vê um crescimento, um brotinho nascendo. Em até 5 anos, você só vê um brotinho. Em até 5, 3 anos, um brotinho de 5 centímetros. Mas por baixo, oh aleluia, onde ninguém vê, estruturas estão sendo criadas, crescimento está acontecendo, aleluia. É assim que Deus vê você, querido, florescendo. Pode ser que naturalmente falando é só 5 centímetros, mas tem uma raiz profunda que não vai se abalar com qualquer coisa, que não vai ser desraigado facilmente. Aleluia. Fala também da sua intimidade com o Senhor, aquele momento que ninguém vê, aqueles momentos que é só você e Deus, aquele momento que o teu pastor não está lá para te falar a forma certa de fazer, mas por causa da tua intimidade com o Senhor, os teus ramos estão bem firmados, aleluia. E lá embaixo na profundidade você suga os sais minerais, você suga força, você suga água, aleluia. E quando vem a tempestade, você não se abala, porque você tem uma raiz aprofundada, você está firmado, plantado, e de lá ninguém te tira. Eu quero te dizer, querido, congregar numa igreja, você não faz isso por um clube social. Você também não congrega em uma igreja porque fica próximo da tua casa. Talvez você tenha passado 10 igrejas no caminho daqui, mas se foi aqui que Deus te plantou, ouça bem o que eu vou te dizer, é aqui que você vai florescer, é aqui que você vai ser desenvolvido no seu chamado, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai derrubar os seus gigantes, é aqui que você recebe direção de Deus para a tua vida, é aqui que você recebe da graça, do favor de Deus para a tua vida. Aleluia. Sabia que um cedro, ele pode crescer até 40 metros de altura? Aleluia. No início dos anos, bem pequenininho, mas a raiz está crescendo lá embaixo, estruturas estão sendo criadas lá embaixo. Para quê? Para que quando for o tempo de crescimento, onde todos verão, aleluia, essa árvore não vai ser abatida facilmente, amém, ela não vai cair facilmente. Olha o que diz o versículo 14, diz: na velhice darão ainda frutos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus quer que você floresça, inclusive na sua velhice. Sabe, queridos, o plano de Deus para a tua vida está diretamente ligado ao lugar onde você está conectado. Aleluia. E é por isso que eu falo, o pessoal do louvor pode começar a tocar alguma coisa para mim.
E é por isso que eu falo, menino, isso aqui é uma eficiência. Uau, gostei de ver. Olha aí, manda bala, amém? Glória a Deus, a gente vai criar um ambiente nesse lugar. Aleluia. É por isso que aquilo que Deus está fazendo nessa igreja tem total conexão com a tua vida, querido. Porque você não está plantado aqui por acaso. Amém? Você foi trazido pelo próprio Deus para esse lugar. E é nesse lugar que você recebe dos sais minerais. É daqui que você recebe a força. É daqui que você recebe a direção. É aqui que você recebe a tua cura. É aqui que você recebe a direção de Deus, a libertação. É aqui que Deus faz você expandir. É aqui e é daqui que sai o crescimento para a tua vida. É aqui que Deus opera milagres. É aqui que Deus transforma os teus negócios. Tudo porque você está plantado. Plantado, aleluia. E não dá atenção à voz do inimigo, mas inclina o teu ouvido para ouvir do Senhor. Você pode ficar de pé nessa manhã. Oh, aleluia. Nós temos algumas coisas no Espírito para fazer, amém? Então eu não quero que você pense que a gente está acabando. Eu sei que eu tenho um tempo, amém? Mas eu quero que você se envolva com o que Deus está fazendo, aleluia. Querido, você faz parte desse tempo. Você faz parte desta estação de expansão, crescimento, milagres que Deus está fazendo nesse lugar. Oh, aleluia. E como eu gosto de dizer, você não é essas 4 paredes que você vê. Você é muito maior que isso. Você é muito mais do que isso. E sabe, toda essa estrutura aqui montada, que é uma coisa maravilhosa, glória a Deus pelo ar-condicionado. Amém, glória a Deus por um bom som. Glória a Deus por cadeiras acolchoadas. Isso tudo é maravilhoso. Mas querido, esse não é o objetivo final para a sua vida. Só para sentar em um lugar confortável. Amém? Isso faz parte da tua eternidade, querido. Isso diz respeito ao chamado, ao cumprimento da vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. E essa expansão que está acontecendo, como ontem foi falado aqui, essa expansão que está acontecendo, não é só para você bater no peito e dizer, eu tenho uma boa igreja. Eu tenho uma igreja que é confortável. Mas essa expansão, querido, é para alcançar outras nações. Outras nações, aleluia. Ontem, debaixo de uma inspiração, eu falei que muitos missionários sairiam desta igreja. Aleluia, aleluia. E a direção que eu tenho nessa manhã, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos obedecer o distanciamento aqui. Amém? Mas se você tem e sabe no seu coração que é chamado para ir para outra nação, ou para pregar o evangelho nas nações, diferentes lugares, ou Deus está lidando com o seu coração a respeito de missões, você precisa vir à frente. Aleluia. E por favor, obedeça às instruções do diácono. Se aqui na frente encher muito, mantenha o distanciamento, e o distanciamento pode ser feito no corredor. Aleluia. Então, obedeça às instruções dos diáconos, por favor. Nós queremos fazer tudo com ordem e decência. Aleluia. Se ficar muito cheio aqui, a gente faz os distanciamentos no corredor. Aleluia. Eu sei que você pode receber do seu lugar, mas sabe, quando nós ouvimos uma instrução de Deus, nós só seguimos a direção dele. Aleluia. E para alguns de vocês, vir à frente vai fazer toda a diferença. O Senhor disse isso para mim. Eu estava debatendo com Deus ali no meu assento. Eu falei, Senhor, nós estamos em época de pandemia, eu posso só orar por eles no banco. Deus disse, para alguns deles vai fazer toda a diferença vir à frente. Não que Deus esteja só aqui na frente, mas você vindo à frente, sabe o que você está fazendo? Um compromisso com Deus e diante dos homens,
que você está ouvindo de Deus a respeito do seu chamado, e que você vai fazer alguma coisa a respeito disso. Oh, aleluia. Neste tempo Deus está levantando missionários, homens e mulheres de Deus, para levar esta palavra além das fronteiras do nosso país. Pode ser que você seja chamado para algum vilarejo aqui no Brasil mesmo, para os índios aqui no Brasil mesmo. Desde que seja um povo diferente, você está no lugar certo nessa manhã. Deus sabia que você estaria aqui nessa manhã. Aleluia. Oh, aleluia. E esta expansão é para levar você para fora. Essa expansão é para que a palavra de Deus alcance mais pessoas e mais lugares. E essa expansão não ficará nessas quatro paredes. Essa expansão não ficará apenas em objetos, em coisas materiais dentro de um prédio. Mas essa estrutura será para alcançar almas. O objetivo final dessa expansão são vidas preciosas. Vidas preciosas. Porque o Senhor aguarda o precioso fruto da terra. O precioso fruto da terra, que já está maduro para a seara, já está na hora da colheita. Então você que veio à frente, levante a sua mão. Obrigado, Senhor, por essas pessoas, jovens, homens, mulheres, que o Senhor tem compartilhado, que o Senhor tem falado a respeito de missões, a respeito de nações, de povos diferentes. Nós declaramos, Pai, que eles ouvirão ainda mais a Tua voz, que eles vão silenciar a voz do inimigo, dos adversários, que eles receberão direção, receberão instrução específica do Senhor, do que fazer, como fazer, a sabedoria das Escrituras chegando no coração deles, e a direção. Assim, Pai, como o apóstolo Darren ouviu um dia o Senhor o chamando para uma nação diferente, nós declaramos em nome de Jesus, os teus filhos com sensibilidade para ouvirem e discernirem a tua voz, e receberem o mandato do ide, 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 ide. Framanache que telebraça corobocha talabraça. Raguedele brava la hashire lebraça cotolobraça labrada. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Envia-nos, Senhor. E não iremos de qualquer jeito. Não iremos de qualquer jeito, mas iremos plantados na casa do Senhor. Iremos frutificando para a tua glória. Senhor, que a chama, que o fogo das nações arda no coração dos meus irmãos. Ei, que o teu clamor e que o clamor dos povos, Pai, alcance o coração dos teus filhos. Que esta igreja seja reconhecida como uma igreja missionária. Ei, que esta igreja seja reconhecida como uma igreja que apoia missionários no campo. Ainda mais, ainda mais. Você que não veio à frente, estenda a tua mão para cá. Você faz parte disso. Porque se você não estiver indo, você vai estar financiando. Se você não estiver indo, você vai estar orando. Essa é uma obra da igreja inteira. Essa é uma obra de todo o corpo de Cristo. Nós levantamos os nossos irmãos. A tua palavra diz: orai
ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores, mais trabalhadores. Em nome de Jesus nós declaramos os teus filhos cheios da tua sabedoria, de como fazer, quando fazer, o que fazer, direção em todos os passos, direção em cada momento, em cada fase. Nós declaramos conexões divinas, portas abertas, brada da levrana. Nós declaramos vistos aprovados, documentação em ordem. Em nome de Jesus nós declaramos todo empecilho. Provisão chegando do norte, do sul, do leste, do oeste. Provisão. E que a chama de missões nunca se apague no coração dos teus filhos. E que a chama de missões nunca se apague no coração dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu plano. Senhor, pela tua palavra que foi dada ao apóstolo Bud naquele dia em 2009. Obrigado porque a tua palavra irá para todas as nações. Irá para todas as nações. E não haverá empecilho em todo o teu plano, em toda a tua obra. Obrigado por jovens, homens e mulheres destemidos, corajosos, que não se acovardarão diante dos desafios. Obrigado, Senhor, pela chama por nações crescendo ainda mais. Chama por nações crescendo, fogo e desejo e amor por nações, aumentando ainda mais. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia.